Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa transmissão, então sejam todos muito bem-vindos ao Legacy, que tem como tema principal tentar responder a seguinte questão: onde investir no pós-pandemia? E hoje eu estou aqui com um convidado especial que logo eu já vou apresentar para vocês. Bom, primeiramente, para quem ainda não me conhece, pessoal, o meu nome é André Fogaça, eu sou investidor e sócio fundador do Gui Invest. E eu vou ser o mediador dessa palestra aqui com vocês. Então, lembrando que esse é um evento 100% online e gratuito e que tem a proposta de apontar o melhor rumo para os seus investimentos diante dos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus. E também ajudar todos vocês com a melhor orientação, dado o cenário de incertezas que a gente está vivendo nesse momento, não é? E para isso, nós reunimos especialistas de diversas áreas para nos ajudar nessa missão. Bom, esse é um evento organizado pelo Gui Invest, que é a primeira plataforma digital para investidores em ações do Brasil, e também pela Avio, que é o maior escritório de assessoria de investimentos no modelo digital da XP Corretora. Bom, e como eu sempre faço, eu quero aproveitar esses minutos iniciais antes da nossa palestra para agradecer a presença de todos vocês aqui e também reconhecer cada um de vocês por terem se comprometido e compareceram aqui na data e no horário marcado dessa apresentação. O fato de vocês estarem aqui sinaliza para mim que vocês são pessoas diferenciadas e com toda certeza vocês são pessoas que querem mais da vida e deram o primeiro passo, que é se comprometer em buscar mais conhecimento para alcançar os seus sonhos através dos investimentos. Por esse motivo, a gente vai dar o nosso melhor aqui para fazer valer cada minuto do tempo de vocês aqui nessa palestra, ok? E na palestra de hoje, nós vamos falar de fundos imobiliários. O tema dessa palestra é o seguinte: como saber se um fundo imobiliário está caro ou barato, de acordo com a metodologia FI? Bom, e para nos ajudar a responder essa pergunta, eu convidei aqui o Marcelo Fai. Para quem não conhece, o Marcelo ele é sócio aqui do Gui Invest e analista CNPI. Tá? E a sua especialidade é justamente os fundos imobiliários. Então, pessoal, eu passo a palavra agora para o Marcelo, para ele se apresentar, contar um pouquinho da história dele, do que ele faz, e aí já vai iniciar aí a apresentação falando do tema em relação ao se um fundo está caro ou barato, ok? Marcelo, é contigo. Obrigado, André. Bom, pessoal, tudo bem? Vamos lá, o André já me apresentou aqui rapidamente, né? Eu sou Marcelo Fai, eu sou analista CNPI, sócio aqui do Gui Invest e o especialista do Gui Invest em fundos imobiliários. Já trabalho no mercado financeiro há mais de 15 anos, já trabalhei em mesa de operações de bolsa de valores, já tive escritório de assessoria de investimentos, já trabalhei com fusões e aquisições e também já trabalhei em um family office, né? Um escritório que cuida da fortuna de famílias muito abastadas, né? E depois de um tempo, o pessoal aqui do Gui Invest me convidou para fazer parte do projeto para ajudar o Gui Invest nessa missão de transformar a vida das pessoas através dos seus investimentos. Bom, a gente não veio aqui para falar de mim, né? Eu só me apresentei aqui e prometo que eu parei agora. Vamos falar do que realmente interessa. A dúvida que eu mais recebo pelas redes sociais ou de amigos que sabem que eu tenho todo o meu foco de estudos no mercado financeiro hoje para fundos imobiliários é: Marcelo, como é que eu sei se um fundo imobiliário está caro ou está barato? A verdade é que muita gente faz essa pergunta, a grande maioria das pessoas não tem a menor ideia de como responder isso, e ainda tem aquelas pessoas que sequer se fazem essa pergunta, e elas são as que mais me preocupam, na verdade, porque é importantíssimo eu saber se um fundo imobiliário está caro ou está barato antes de eu fazer um investimento, seja no fundo que for, tá? Por que eu tenho que ter tanto cuidado assim na hora de determinar o preço que eu vou pagar num fundo imobiliário? Porque pensa comigo o seguinte, olha, os fundos imobiliários hoje eles estão rendendo anualmente ali algo na casa de 5, 6, 7% ao ano. Tá? Pô, legal, isso de rendimentos, né? Fora a variação da cota. Mas vamos lá, de 5 a 7% ao ano que eles vêm rendendo atualmente. Eles vêm distribuindo todo mês um pouquinho assim, chega no final do ano, mais ou menos de 5 a 7, beleza. Por que eu tenho que cuidar o preço que eu pago num fundo imobiliário? Pelo seguinte,
Imagina que você compra lá um fundo imobiliário que paga um pouquinho acima da média. Esse cara está pagando 8% ao ano. Pô, parece maravilhoso, né? Parece melhor do que aquele cara que paga 7%. Está pagando 1% a mais. Pô, é bom, vou comprar esse cara. E aí o investidor esquece de ver se aquele preço que ele está pagando pelo fundo está adequado ou não está adequado. E muitas vezes ele acaba pagando caro demais pelo fundo. Bem, pensa comigo, se você nem pagou tão caro assim, pagou, sei lá, 10% a mais do que deveria, para ganhar aquele 1% ao ano a mais do que aquele outro fundo imobiliário. E aí, digamos que o mercado se dê conta que esse fundo que você comprou está realmente caro e ele corrija, volte para o patamar correto. Quer dizer, ele cai 10%. Quanto tempo você vai levar para, com aquele 1% a mais que você vai ganhar, porque o yield dele é um pouco mais alto que os outros, para compensar esses 10% que ele caiu? Uma continha de padeiro aqui, a gente está falando em 10 anos. É muito tempo. Então, há de se tomar um grande cuidado no preço que se paga pelos fundos imobiliários, porque, com o perdão da palavra, se você não cuidar do preço, você pode estar ganhando, né, comendo como um passarinho e, desculpa, cagando como um elefante. Por quê? Porque o problema de pagar caro vai ser gigante, perto daquele tantinho a mais que você está buscando de rendimento. Então, isso é muito importante. Você precisa se atentar para isso. O mercado imobiliário ele é cíclico, então ele repete historicamente em qualquer lugar do mundo um mesmo ciclo de tempos em tempos. Ou seja, é um mercado onde vale muito a pena ter paciência e esperar a hora certa para comprar, porque daqui a pouco ele dá uma volta nesse ciclo e você consegue comprar num preço melhor. Mas eu já vou chegar lá. Olha só. Legal. Bom, então agora eu descobri que é importante, mas e aí? Né? Para saber se está caro ou se está barato, como é que eu vou fazer? Primeiro passo, preciso saber qual seria o valor justo, né? Como é que eu faço para chegar nesse valor justo desse fundo imobiliário? Afinal de contas, então, Marcelo, quanto que eu deveria pagar por esse cara? Bem, é justamente aí que começam, né, os nossos problemas nessa história, nessa busca pelo valor justo. Qual é o nosso primeiro problema? Eu já digo para você logo de cara, não existe uma metodologia que vai te responder isso com 100% de precisão ou com 100% de certeza. Simplesmente não tem. Existem várias metodologias que vão te responder de alguma forma. Agora, com 100% de precisão, cravar é isso que vale esse fundo imobiliário, nenhuma delas vai ser capaz. Elas vão te dar sim uma noção de valor. Elas vão te dar sim um intervalo de valor. Elas vão te dar sim uma ideia de quanto vale, qual deveria ser então o preço justo daquele fundo imobiliário. Todas elas vão ter pontos fortes e fracos, né? Todas elas vão parecer fazer muito sentido por um lado, mas ao mesmo tempo vão fazer parecer não ter tanto sentido por outro lado. Então, cada uma delas vai ter que te fazer relevar determinados aspectos dessa metodologia. Não existe uma perfeita. Ao mesmo tempo que não existe nenhuma perfeita, absolutamente todas elas são válidas, porque elas vão te dar uma referência de preço e é o mais longe que a gente consegue chegar. Portanto, é com isso que a gente vai ter que trabalhar. Bom, beleza. Mas o que são essas metodologias? Vamos dar um passinho para trás e pensa comigo o seguinte. Ora, os fundos imobiliários, eles próprios avaliam os seus imóveis, né? Seja porque eles de fato são obrigados a fazer isso uma vez por ano, a regulamentação manda eles fazerem isso, contratarem uma empresa independente para fazer a avaliação dos seus imóveis pelo menos uma vez por ano. Seja porque quando eles vão comprar um imóvel, eles precisam também ter uma avaliação dessa, né? Bom, como é que funciona essa avaliação? Lembra que a gente quer chegar no valor justo de um fundo imobiliário. É por isso que faz sentido a gente entender, antes do valor justo do próprio fundo, como é que se avalia um imóvel, porque no final do dia é isso que tem lá dentro. Tá? Então vamos lá. Existem 3 metodologias que são as mais aceitas aí pelo mercado, tá? Que é o que todo mundo faz, todas essas consultorias de avaliação de imóveis utilizam
uma dessas três metodologias, ou mais de uma, na hora de fazer o laudo de avaliação desses imóveis. Bom, a primeira metodologia é o método comparativo. O que é o método comparativo? Basicamente, o analista que estiver fazendo essa avaliação, ele vai buscar imóveis semelhantes, próximos, né, numa localidade próxima desse imóvel que ele está querendo avaliar. Ele vai verificar qual é o valor dessas últimas transações que aconteceram com esses imóveis semelhantes e próximos desse. E aí, com base nessas transações semelhantes, ele vai determinar, então, quanto deveria valer esse valor, esse imóvel. O racional disso aqui é extremamente simples, né? Imagina assim que tu tem um prédio com 100 apartamentos. Aqueles prédios que tem 20 andares, um monte de apartamento por andar. E aí, quanto vale o meu apartamento lá nesse prédio? Bom, semana passada um vizinho vendeu por 500 mil, um mês atrás outro vizinho vendeu por 450 e ontem acabou de sair um negócio por 520 mil reais. Um era no andar de cima, o outro era no andar de baixo e o outro era meu vizinho de porta. Quanto será que vale o meu imóvel? Bom, tá bem fácil entender que o mercado está negociando algo em torno de 500 mil reais, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Por quê? Um método comparativo. Então, a grosso modo, o método comparativo faz isso. Ah, mas a posição solar do vizinho não é igual à minha. Bom, existe formas estatísticas de tratar essas diferenças entre um e outro imóvel e fazer um ajuste, né, que reflita essa diferença de um imóvel para outro, porque a verdade é que nenhum deles é absolutamente igual ao outro, né? Então, vai ter sempre um ajuste para que você tente, de alguma forma, representar essa diferença que existe entre eles. Mas é isso, o método comparativo é basicamente isso. Pega outras transações de imóveis semelhantes, cara, é isso aqui que vale. Pronto. É a forma mais simples de fazer. Acontece que nem sempre é possível fazer. Por quê? Porque, bom, eu dei um exemplo aqui de um condomínio que tem 100 apartamentos, 20 andares e que toda hora tem um comprando, outro vendendo, beleza. Só que às vezes você tem um prédio que ele é único naquela região da cidade. E aí eu não consigo encontrar um outro comparável para dizer quanto que esse aqui mais ou menos vale. Ou eu até consigo, mas essa transação foi há 10 anos atrás. Ah, já não me serve mais. Então, quer dizer, não é sempre que eu vou conseguir colocar em prática essa metodologia. Bom, se eu não conseguir colocar em prática ela, o que eu vou fazer então? Eu vou ter que ir para um método de capitalização de renda. O que é esse método? Esse é o tão falado fluxo de caixa descontado. Para quem nunca ouviu falar no tão falado fluxo de caixa descontado, ele é o seguinte: basicamente, o conceito aqui é esse, ó. O imóvel vale o tanto quanto ele consegue te gerar de renda. Como assim, Marcelo? Calma que eu explico. Olha só. Pega um imóvel X lá, beleza. No ano 1, ele vai me gerar tanto de renda. No ano 2, ele vai me gerar outro tanto de renda. No ano 3, outro tanto. No ano 4, outro tanto. No ano 5, outro tanto. E daí para frente, eu estimo que ele vai me gerar não sei quanto de renda para o resto da vida, a perpetuidade dele. Então, ou seja, no final do ano 1 eu tenho um valor a receber, do 2 outro, do 3 outro, 4, 5 e tal. Beleza. Então eu projeto todos esses valores e através de uma fórmula matemática eu trago eles a valor presente. Eu aplico um desconto, porque quer dizer, imagina o seguinte, eu tenho 10 mil a receber daqui a um ano. Tá? Mas então quer dizer que hoje eu não tenho esses 10 mil, eu só vou ter daqui a um ano. É certeza que eu vou ter? Não, né? Especialmente se a gente está falando do aluguel de um imóvel. Quem diz que o inquilino vai estar lá? Tem a chance dele não estar. Então, assim, eu não posso admitir com certeza que eu vou ter aqueles 10 mil. Se eu quiser, de alguma forma, comprar esse fluxo de 10 mil, que ele pode ser que nem aconteça, óbvio que eu não posso pagar os 10 hoje, eu tenho que pagar um pouco menos. Até porque eu vou passar um ano sem esse dinheiro, né? Para ter ele só lá na frente. Então, isso é a taxa de desconto. Se eu vou receber 10 mil daqui a um ano, sei lá, eu pago 9 hoje. E para mim está tudo bem, pô, 10% em um ano, se eu entender que o risco é baixo, para mim está ok. Eu apliquei uma taxa de desconto nesse fluxo futuro de 10%. Então, a metodologia vai fazer isso, vai projetar ano a ano a receita esperada para esse imóvel e aplicar uma taxa de desconto para trazer todos esses valores a valor de hoje, a valor presente. Isso é o tal do fluxo de caixa descontado.
Essa metodologia, conceitualmente, ela é perfeita. Por quê? Porque eu consigo projetar detalhadamente todos os fluxos que eu vou ter lá para frente. Eu consigo embutir nessa taxa de desconto o nível de certeza que eu tenho ou de incerteza que eu tenho de que esse fluxo vai acontecer. Eu consigo embutir nessa taxa de desconto o valor do dinheiro no tempo, né? Então a taxa de juros e uma série de outras coisas. Então, assim, conceitualmente ele é lindo, perfeito. Só que a gente não vive no mundo conceitual, vivemos no mundo real. Então, quer dizer, projetar coisas para o futuro é tudo muito lindo, sempre faz sentido, é tudo muito legal. Mas na prática não sempre acontece. A verdade é que quem já inventou de projetar alguma coisa para frente sabe que quase nunca acontece. Vai ser um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas exatamente o que tu projetou, eu nunca vi acontecer. A não ser que eu seja... Marcelo, tem uma frase clássica que diz assim, que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Isso, exatamente. O Mike Tyson diz uma que é genial, né? Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. Essa é muito Assim, boa. É. a projeção tá lá para te serve como um norte, um grande balizador e tal, mas na prática mesmo, né, o nível de certeza não é lá grandes coisas. Mas enfim, conceitualmente é perfeito. O mercado aceita esse tipo de avaliação, vê com bons olhos, então tudo bem. Né? Se o mercado aceita, quer dizer, se eu fizer um bom fluxo de caixa descontado e apresentar, se eu sou comprador e apresento para o vendedor, se eu usar bons argumentos, se eu fizer uma projeção que o cara concorde, ele vem no preço que eu calculei. Então, funciona. Tá? A verdade é que no mercado, na hora de transacionar, aí vai funcionar essa avaliação, apesar da dificuldade de fazer e da incerteza que envolve esse monte de projeção. Então, perceba que eu já estou mostrando para vocês aqui que duas metodologias que têm lá seus pontos fracos e têm lá seus pontos fortes, né? Aí tem uma terceira metodologia, que é o método do custo de reposição, também chamado de método evolutivo. Esse método, ele é o que eu menos vejo ser usado, é o que eu mais gostaria de ver sendo usado, mas é o que eu menos vejo pela dificuldade, tá? de se fazer ele. Eu imagino que se as avaliações todas fossem feitas por esse método, muito provavelmente elas custariam muito mais caro do que de fato custam. Porque o analista, podendo, ele usa o método comparativo. Ele só vai para o fluxo de caixa descontado se ele não conseguir fazer pelo método comparativo. Tá? Ou seja, para ele chegar no custo de reposição, ele nem vai chegar. Mas como é que funciona esse tal de custo de reposição? É o seguinte, você vai basicamente calcular o custo de construção de um imóvel igual a esse. É como se você fosse orçar a obra para construir um prédio exatamente igual àquele, num terreno equivalente. Quer dizer, num terreno que custe mais ou menos a mesma coisa do que o terreno onde o prédio que tu está querendo avaliar esteja. Beleza. E aí você tem qual é o custo de reposição dele. Só que você fez uma conta de um prédio novo, né? Então, você vai ter que aplicar um desconto conforme as condições de preservação, né? O quão bem preservado o imóvel que você está querendo avaliar está. Então você chegou lá, eu cheguei em 100 milhões para fazer um prédio igual, tá? Mas o que tu quer avaliar mesmo, ele é novo, ele é zerado, como tu acabou de orçar um? Não, não é. Ele está todo, enfim, tem lá seus problemas. Bom, então você vai ter que aplicar um desconto naqueles 100 milhões para refletir o estado de conservação do imóvel que você quer avaliar. Então são esses três métodos os mais utilizados para avaliar os imóveis. Tá? Você já vai entender por que eu estou falando disso agora, antes de entrar no que é o referencial de preço para os fundos imobiliários e as metodologias usadas para os fundos. Vamos lá. Qual é a principal referência de valor para os fundos imobiliários? Bom, eles são obrigados a, todo mês, divulgar o que é o seu valor patrimonial. O que é o seu valor patrimonial? Basicamente, todo o dinheiro, bens e ativos que tem dentro do fundo. Por que ele é obrigado a divulgar isso? Ora, porque quem escreveu a regulamentação, né, a legislação que rege os fundos imobiliários, pensou, pô, como é que eu faço para que isso seja transparente lá para o investidor? Bom, eu vou obrigar o fundo a todo mês divulgar qual é o tamanho do patrimônio que ele tem lá dentro. Parece um tanto óbvio, né? Então, assim, o que é o valor patrimonial do fundo? Como é que ele faz para chegar nisso? Ele vai somar todo o dinheiro que ele tem em caixa, ele vai somar todos os investimentos que ele tem, isso é uma coisa bem fácil de quantificar, vai subtrair
todas as suas obrigações, né? Tudo que ele já tem a pagar, que é sabido que ele tem a pagar. E no caso dos imóveis, ele vai ter que somar o valor dos imóveis. Como é que ele faz para somar o valor dos imóveis? Através desses laudos de avaliação que ele é obrigado a contratar pelo menos uma vez por ano, que vai usar uma dessas 3 metodologias que eu acabei de explicar aqui. Então, esse é o principal referencial de preço de um fundo imobiliário. Por quê? Porque é o patrimônio que ele tem. Mas, Marcelo, então, pô, por que tu levou tanto tempo para me dizer isso, né? Se é só isso? Pois é, não é só isso. Não é só isso. Porque aqui a gente tem uma coisa, né? Ele é obrigado a contratar uma vez por ano a avaliação de cada imóvel que ele tem. Legal, então quer dizer que eu posso estar olhando para uma avaliação de um imóvel, cuja soma de todos os que tem lá no fundo é o valor patrimonial do fundo, mas uma avaliação de 11 meses atrás. E ela pode estar um pouquinho desatualizada. As premissas usadas pelo avaliador podem não ser mais razoáveis para os dias de hoje. Podem não ser mais aplicáveis para o dia de hoje. E aí aquela avaliação já não tem mais o mesmo valor. Então, assim, é um referencial de preço? Sim, é um principal referencial de valor, né, para um fundo imobiliário, mas não é tudo. Bom, Uma dúvida, então como é... Marcelo. Oi. Só uma dúvida. Nessa questão da avaliação do imóvel, a gente é possível saber se foi qual metodologia foi utilizada para avaliar o valor do imóvel dentro do fundo imobiliário? É indicado isso? Se ele divulgar o laudo de avaliação, sim. Lá no laudo de avaliação tem tudo. Cada laudo ali é um documento de, sei lá, 20, 30, 40, 50 páginas, às vezes, que explica detalhadamente toda a análise do imóvel e qual a metodologia utilizada, quais as premissas, como é que fez a conta, tudo tintim por tintim. Se o fundo divulgar esse laudo. Não são todos os fundos que colocam isso ao alcance do investidor, alguns sim, outros não. E aí tu tem que, se ele não coloca isso ao teu alcance, você teria que ligar para lá, mandar um e-mail para o gestor, pedir essa informação. E, bom, tem fundos que são super solícitos, respondem tudo que tu pergunta, tem outros que já não é tão assim. Então, agora, ele é obrigado a divulgar todo mês o valor patrimonial. E claro que ele não pode, por óbvio, né, ele não pode mentir ali naquele valor patrimonial, porque se a própria CVM vai lá e, cara, olha só, eu quero ver como é que chegou nesse valor, aí sim, aí não tem não responder para a CVM, né? Aí para a CVM ele vai mostrar cada laudo de avaliação, tal, que vai chegar naquele valor patrimonial. Então, não é sempre, André, que eles vão te dar essa resposta. Mas assim, eu nunca vi um laudo que não fosse ou comparativo ou por fluxo de caixa descontado. O próprio o valor, o custo de reposição, é uma coisa que num laudo eu nunca vi. Tá? Num laudo eu nunca vi. Eu sei que tem pessoas profissionais do mercado imobiliário, que normalmente incorporadoras, né? Aquele cara que constrói, então ele bate o olho num prédio, ele sabe, pô, eu construo prédios parecidos no mesmo padrão, eu sei que esse aqui custou mais ou menos tanto, eu sei mais ou menos quanto custa para eu levantar um prédio semelhante. Então, quer dizer, o custo de reposição para esse cara é muito óbvio. Para alguns tipos de imóveis é mais fácil chegar nesse custo de reposição, porque daqui a pouco tu vê um imóvel semelhante sendo construído perto e, por algum motivo, o valor de construção ali foi divulgado. Então, tu sabe quanto custa construir um igual. Mas não é sempre, tá? Então, tem que acompanhar, tem que ficar vendo de perto isso. E o método mais utilizado, Marcelo, seria o comparativo, então. Assim, na prática, o que mais aparece seria o comparativo. O que acontece? Isso está eu já vou lembrar, mas é nas normas ABNT. Tá? Tu deve primeiro tentar o comparativo. Se ele não for possível, você vai para o fluxo de caixa descontado. Se ele não for possível, você vai para um método de custo de reposição. Quando que um fluxo de caixa ele não é possível? Quando você tem um imóvel completamente desocupado, que não gera nada de receita, sim. E aí você tem uma dificuldade muito grande de prever quando ele vai começar a gerar alguma receita e de que tamanho ela vai ser. Aí esse método ele fica de uma incerteza muito grande. Bom, aí você tem que ir para um custo de reposição, senão simplesmente você não vai chegar num valor que seja útil numa negociação.
Então, se segue essa ordem. Tá? Eu nunca vi, não estou dizendo que não tem, deve ter, eu só não vi algum laudo que fosse feito com base em custo de reposição. Sempre é ou só pelo comparativo, ou uma média entre o comparativo e o fluxo de caixa descontado, ou só pelo fluxo de caixa descontado. Lá no de reposição, eu ainda não vi nenhum. Deve ter, tá? Porque eu também não leio todos os laudos que aparecem por aí, né? Mas que tem, deve ter. Ok. Bom, vamos lá. E para avaliar o fundo em si, né? Até agora a gente falou de avaliação de imóveis, né? Quais são as metodologias utilizadas, então, para eu avaliar um fundo imobiliário? Basicamente, eu vou ter duas, tá? Uma delas é o tal do modelo de Gordon. Tá? É uma fórmula matemática bastante simples, quer dizer, a conta que se faz para chegar no resultado é uma conta super simples. Se você souber fazer subtração e divisão, matou a charada. Não precisa ser nenhum PhD em matemática aqui, não. Matemáticazinha do primeiro grau, já está tudo dominado, você vai saber calcular. Como é que você vai montar essa fórmula? Você tem que pegar os dividendos projetados para os próximos 12 meses, tá? E aí você vai dividir esses dividendos dos próximos 12 meses por uma taxa de desconto menos uma taxa de crescimento dos dividendos. Então, olha só. Na parte de baixo da conta aqui é taxa de desconto menos taxa de crescimento dos dividendos. Na parte de cima é os dividendos dos próximos 12 meses. Botou esses três dados na fórmula, sai o resultado que seria o valor justo do fundo imobiliário. Bom, e aí qual é a leitura que se faz? Bom, simples, né? Se o valor justo é 100, comprar acima é pagar caro, comprar abaixo é pagar barato. Simples assim. Qual é a grande dificuldade do modelo de Gordon e a minha crítica ao modelo de Gordon para fundos imobiliários? Bem, a dificuldade é, na parte de cima, prever os dividendos para os próximos 12 meses. Não é tão, né? Não é uma tarefa tão hercúlea assim, porque a gente está falando dos próximos 12 meses. Então, alguma previsibilidade você pode ter certeza? Jamais. Mas alguma previsibilidade, ok. Nós já estamos falando de uma projeção, né? Já estamos falando de um número que a gente pode errar, de um certo exercício de futurologia. Beleza. Bom, depois eu preciso definir qual seria, né, a taxa de crescimento desses dividendos. Se é que vai ter. Bom, aí começa a ficar bem difícil mesmo tu fazer essa projeção. Por quê? Porque essa taxa de crescimento, ela, na fórmula, ela é aplicada para sempre. Então, quer dizer, qual é a chance de hoje eu acertar qual é a taxa de crescimento desses dividendos para sempre nesse fundo imobiliário? A chance é mínima, é certo que eu vou errar. A questão é se eu vou errar muito ou pouco. Tá? Mas, enfim, é uma parte da fórmula, eu preciso colocar lá. Ou eu posso assumir que não vai ter crescimento. Então, eu dou 0 para esse número aí, está tudo certo. Depois, a taxa de desconto. Eu preciso definir uma taxa de desconto que seja razoável. O que é essa taxa de desconto? Bom, aqui eu vou ter que embutir desde taxa de juros até um prêmio de risco que eu quero receber para investir num fundo como esse. Já não é um conceito muito fácil do investidor comum entender exatamente do que a gente está falando. E qualquer taxa que eu colocar um pouco mais fora do razoável vai fazer uma diferença gigante, mas muito, muito, muito grande no resultado da minha conta. Se você quer, anota essa fórmula, tá? Dividendos dividido por, sei lá, uma taxa de desconto que você entenda que seja razoável. Quer ver? Faz o seguinte exercício. Eu até estou sem calculadora aqui, mas de repente você pode fazer aí. Pega lá. Se você acha que vai dar R$10 de dividendos, por exemplo, nos próximos 12 meses, aí divide isso por 7%. E aí, se você achar que não, essa taxa de desconto aí nada a ver, tem que ser 8%. Bom, divide por 8%. E vê o tamanho da diferença que isso vai fazer na tua conta. A diferença é gigante. E você mexeu 1% ali naquela taxa de desconto.
Faça essa conta depois com o tempo e você vai entender do que eu estou falando. Então, assim, a sensibilidade do modelo de Gordon à taxa de desconto e, por consequência, essa taxa de crescimento dos dividendos é gigante. Quando você se dá conta disso, já começa a dar confesso, já começa a dar medinho de usar o modelo de Gordon. Porque qualquer coisinha ali, pô, faz uma diferença muito grande na conta, tá? Imagina o seguinte, você tem uma régua gigante, tá? Uma régua enorme, assim, pensa numa régua de 2 metros de comprimento total da régua. Você pega nessa pontinha aqui e inclina um pouquinho mais para cima. Lá na outra ponta da régua, qual é o tamanho da diferença que vai fazer? É gigante, né? Pois é. Esse pouquinho aqui é a taxa de desconto. E esse monte que vai variar aqui é o preço justo do fundo imobiliário. Por isso que é tão complicado usar. A fórmula é fácil, a conta é simples, eu acabei de dizer para vocês. Agora, a efetividade desse método é que ele começa a ser questionável por causa da sensibilidade dele. Uma vez, Mas é Marcelo. válido e tem gente que usa. Exato. E só para complementar, uma vez eu escutei uma analogia que tem tudo a ver com isso, com essa ideia que tu falou da régua, que é o seguinte, né? Imagina que você está no Brasil, sei lá, você está em São Paulo e você quer chegar em Portugal, em Lisboa, em Portugal. Se você mexer 1 grau na bússola ali, na direção, você vai chegar em outro lugar completamente diferente. E é só uma pequena diferença, né? É 1 grau de diferença ali na direção, né? Onde você está Isso, apontando, você chega em lugar totalmente diferente. exatamente. É bem por aí. A sensibilidade ela é muito grande, porque o modelo de Gordon ele prevê que aquele dividendo que eu previ para os próximos 12 meses, ele vai se repetir todos os anos, para sempre, vezes aquela taxa de crescimento que você estipulou ali. Se você botou uma taxa de crescimento zero, você está assumindo que aquele dividendo vai se repetir para sempre, absolutamente igual. Quer dizer, para mim não é uma premissa que faz sentido. Para eu usar o modelo de Gordon, eu tenho que tolerar muita coisa que me dá vontade de não tolerar. Mas eu sou obrigado a tolerar imperfeições enormes no modelo. Mas, de novo, o meu problema aqui não é ser perfeccionista, é escolher o que eu estou disposto a tolerar e o que eu não estou disposto a tolerar. Tá? Então, assim, ele é um modelo de matemática extremamente simples, mas ele é extremamente sensível às premissas que você adota, né? Aos números que você coloca nessa fórmula. E, para mim, esse é o problema do modelo de Gordon. Tá? Especialmente, assim, a primeira vez que me perguntaram, assim, que eu perguntei, mas o que é taxa de desconto, né? Não nasci sabendo, um dia eu já não fazia ideia do que era isso, né? O que é essa tal da taxa de desconto? É o quanto você gostaria de ser remunerado para investir nesse tipo de fundo. Aí eu pensei comigo, tá, o quanto eu gostaria? Bom, eu ia gostar de ganhar uns 20% ao ano aqui. Mas se tu bota uma taxa de desconto dessa, não chega em valor nenhum, tu vai chegar num valor ridiculamente baixo que o fundo nunca vai chegar. Quer dizer, se você for pelo que você realmente quer, então não esquece, não vai comprar nunca. Aí tá, então, cara, dane-se o quanto eu quero ganhar, o quanto que o mercado coloca aí nesse número, porque se eu botar o número que eu quero, eu nunca vou fazer nada. Não, o mercado trabalha com tanto e tanto e tanto. Tá, então beleza, então não pergunta para mim, pergunta para o mercado quanto que ele está disposto, né? Ou seja, eu acabo indo em direção ao consenso, eu acabo indo em direção ao que outras pessoas adotam como taxa de desconto. Quer dizer, eu esqueço que essa premissa deveria ser minha. Até porque se ela fosse minha, ia ser completamente doida, completamente diferente do que é praticado, o que tiraria a utilidade do modelo e da fórmula. Então, assim, ele é bom para quem é quase ou para quem é de fato um profissional do mercado. Porque aí você está muito sintonizado, muito afinado com o que o mercado pratica e vai conseguir entender que a tua vontade está completamente fora da realidade e você tem que ignorar ela. Agora, para um investidor que não é que não está tão por dentro disso, já começa tá, então bota qualquer coisa. E aí perdeu a utilidade do modelo.
Se você teve que chegar na conclusão que bota qualquer coisa, porque está muito distante do que tu quer, esquece. Esse modelo já deixa de ter utilidade para você. Então, essa é a minha crítica ao modelo de Gordon. Conheço gente que usa, gente que eu respeito demais, entendo a utilidade dele, sei usar ele. Quanto mais eu estudo, menos vontade eu tenho de usar. Tá? Por causa, enfim, dos problemas que eu acabei de falar. Bem, tá? Então esquece o modelo de Gordon, no meu caso, tá? E vamos lá, qual é a outra, né? De que outra forma você poderia chegar nessa resposta? Bom, a gente falou aqui de como os fundos avaliam seus próprios imóveis e qual é o referencial de valor do próprio fundo imobiliário, que é o seu valor patrimonial. Para mim, a resposta está muito perto disso. Existe uma outra metodologia que é dividir o preço da cota que está sendo negociada no mercado hoje, desse fundo imobiliário, pelo seu valor patrimonial. Tá? Então, claro que eu estou falando do valor da cota do fundo e o valor patrimonial por cota do fundo. Né? Então, assim, se eu tiver aqui o mercado está negociando pelo mesmo valor que é o patrimônio do fundo por cota, então essa relação de preço sobre valor patrimonial é 1, né? 100 dividido por 100 dá 1. Então, o fundo está sendo negociado ali dentro do que seria o seu valor justo, né? Se esse PVP, preço sobre valor patrimonial, for igual a 1, então está num preço justo. Se esse PVP for mais do que 1, quer dizer, no mercado eu tenho ela sendo negociada a 120 e o valor patrimonial por cota desse fundo é 100, eu tenho uma relação de 1,2. Então, ele está, em tese, caro, 20% acima do seu valor justo. Se eu tenho ele sendo negociado a 80 no mercado e o valor patrimonial por cota é 100, então eu vou ter uma relação de menos do que 1, né? 0,8. Então esse fundo, em tese, está sendo negociado com um desconto e esse fundo, em tese, estaria barato. Por que eu digo o em tese? Porque, bom, também não é uma metodologia perfeita. Né? Qual é o problema dela? O problema é que essa avaliação imobiliária pode estar desatualizada. Lembra que ele é obrigado a fazer uma vez por ano ela. Então, eu posso estar olhando para uma avaliação de 11 meses atrás, de 10 meses atrás, ou de 6 meses atrás. Mas imagina que 6 meses atrás não se tinha qualquer sinal de crise, não se ouvia falar em coronavírus, ou qualquer coisa do tipo. E hoje a gente está aí no meio de uma pandemia que virou a vida de todo mundo de cabeça para baixo. Será que as premissas adotadas há 6 meses atrás são as mesmas premissas de hoje? Será que as projeções de 6 meses atrás, onde não se fazia ideia do que estava por vir, se realizaram? Será que essas projeções feitas hoje não seriam projeções completamente diferentes dessas de 6 meses atrás? Bom, pode ser que sim. Então não é nem a questão de quanto tempo atrás foi feito, mas sim de qual é a diferença no cenário de hoje versus aquele cenário da época da avaliação. E é aqui que eu vou talvez ter que fazer algum ajuste, não olhar cegamente para o valor patrimonial. Se eu tenho uma situação hoje muito mais confortável, muito mais otimista do que eu tinha na época da avaliação, bom, então talvez pagar um pouco acima do valor patrimonial pode fazer sentido. Se hoje eu tenho uma situação muito mais difícil, muito mais recessiva do que eu tinha na época da avaliação, então talvez seja interessante exigir um desconto para investir nesse fundo imobiliário. Então essa é a imperfeição do modelo, né, de preço sobre o valor patrimonial. Bem, imperfeito por imperfeito, eu prefiro usar o que é mais fácil. E o que eu entendo que seja o menos imperfeito deles, que é justamente o valor patrimonial. Então, é exatamente essa metodologia que eu vou utilizar no método FI, de investir em fundos imobiliários. Tá? Vamos lá, agora para ser bem objetivo, a gente está chegando no final. Para fundos de papel, né, aqueles fundos que compram, investem em recebíveis, e para fundos que compram cotas de outros fundos, o valor patrimonial seco, só ele é o grande referencial. Esta é a tua referência. Acima do valor patrimonial está caro, abaixo do valor patrimonial está barato. No valor patrimonial, ok, esse é o preço justo. Acontece o seguinte, eu entendo que investir em recebíveis, em CRIs, através de um fundo imobiliário, é muito mais negócio
do que eu investir diretamente em CRIs. Tá? Primeiro porque para eu comprar um CRI só talvez eu tenha que desembolsar 100, 200, 300 mil reais para comprar um. Num fundo imobiliário eu gasto 100 reais para comprar uma cota e lá dentro tem 50 deles. E ainda tem um gestor profissional que sabe quais são os melhores para comprar, sabe qual é a hora de vender, qual é a hora de comprar outro. Eu não sei. Se souber, certamente não sei tão bem quanto ele. Será que isso não tem valor? Será que eu não pagaria um prêmiozinho a mais por contar com essa ajuda de um gestor profissional? Por conseguir acessar investimentos com muito menos dinheiro do que eu precisaria para acessar eles diretamente? Para mim faz sentido. Então, se pagar um pouquinho acima do valor patrimonial, nesses casos, para mim faz sentido. Claro que se eu conseguir comprar baixo, ótimo, melhor. Se eu conseguir comprar no valor patrimonial, ótimo, melhor. Mas se eu tiver que pagar um pouquinho acima, tá tudo certo, porque eu vejo o valor naquilo que o gestor faz no veículo de investimento fundo imobiliário, tanto para comprar outras cotas de fundos, quanto para comprar recebíveis, né? Os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Bem, mas tem todos os fundos de tijolo, né? Aqueles fundos que compram de fato imóveis, né? E colocam eles para alugar. Nesses casos, como é que fica? Bem, para mim, o valor patrimonial continua sendo referência. Só que para esses caras aqui, eu vou ajustar o valor patrimonial. Eu vou admitir pagar um ágio ou exigir um desconto, que pode ser grande, dependendo de casos, assim, um caso ou outro um pouco mais extremo. Eu vou estar disposto a pagar um prêmio grande ou vou exigir um desconto grande. O que pode ser que me leve a fazer isso, né? Como eu falei antes, há quanto tempo essa avaliação foi feita atrás? Quão diferente era o cenário dessa avaliação versus o que está sendo hoje? E quais são as perspectivas que a gente vê para frente? Né? O que está acontecendo ali dentro do fundo imobiliário? Por exemplo, aquele imóvel lá, ele tinha um valor feito por fluxo de caixa descontado, onde tinha uma previsão de recebimento por mês de X valores. Acontece que o inquilino avisou que, vou sair, vou cair fora. Ou não avisou, quebrou. O cara quebrou. E aí? Toda aquela projeção do fluxo de caixa descontado não se confirma. Quer dizer, todo aquele valor que foi admitido para o imóvel já não é mais aquele, é qualquer coisa, mas diferente daquilo. Então, assim, quando eu vejo que isso está ocorrendo, eu vou ter que fazer algum ajuste. Então, esse ajuste ali no valor patrimonial, se pagar a mais ou exigir um desconto, vai depender dessa análise que eu vou fazer. Tá? Claro, é uma análise que tem a subjetividade do próprio analista, tem a minha subjetividade, né? Tem a minha opinião, o que eu acho de tudo que está acontecendo, e é em cima disso que eu vou acabar fazendo esse ajuste. Para quem não quer fazer ajuste nenhum, bem, fica ali no próprio valor patrimonial, admite, sei lá, pagar 5, 10% acima, não mais do que isso, para que você fique numa zona relativamente segura. Tá? Eventualmente você vai deixar passar um bom negócio, faz parte, mas é melhor deixar passar um bom negócio do que embarcar num mau. Tá? Então seja bastante seletivo com relação a isso, bastante disciplinado com relação a isso. Agora, se você não, quero estudar, entender o que está acontecendo, e aí eu vou conseguir calibrar um pouquinho melhor esse ajuste que eu vou fazer, beleza, que bom, é o melhor caminho. É o que eu faço. Mas vamos lá, sou um profissional do mercado, eu só faço isso. Né? Se você acha que vai conseguir se dedicar tempo suficiente, você tem convicção de que você vai conseguir fazer um ajuste ali que seja pertinente, beleza, vá em frente. Tá? Uma zona de segurança não vai 10% acima, nem, sei lá, mais do que muito, menos do que, vamos lá, muito mais distante, 10% para baixo também do próprio valor patrimonial. Né? Se você tiver numa situação como essa, assim, que você acha que o ajuste tem que ser tão grande, talvez seja melhor olhar outro fundo. Simplesmente deixa de lado. Tá? E deixa um ajuste maior como esse, você vê entende que tem uma discrepância muito grande, de repente deixa para pegar a opinião como profissional. Tá? Mas é isso, gente. Para mim, o valor patrimonial é a grande referência, mas eu não uso ele a seco. Né? Eu vou fazer algum ajuste em cima dele, exatamente para tentar compensar
aquelas imperfeições da metodologia. Muito bem, Marcelo, muito bom. Ficou bastante claro toda a tua explicação aí nos detalhes de como identificar, então, se um fundo imobiliário está barato ou está caro. Eu acho que foi bem bacana ver assim, um passo a passo de como uma pessoa, um investidor comum, né, que não é um especialista, pode conseguir ter um entendimento maior aí de como funciona esse tipo de avaliação, porque às vezes quem está de fora pode achar que é muito complicado, ou às vezes é até muito simples, mas na verdade o legal é entender que até mesmo os especialistas, digamos assim, os analistas, né, Marcelo, têm essas dúvidas, porque como tu colocou, existem algumas fórmulas que têm seus problemas inerentes ali, que é um problema da natureza da fórmula, do método, e não tem o que fazer, né? Mas no momento que a pessoa entende como funciona, ela consegue ter um discernimento de saber se aquilo ali, ela pode confiar, se ela pode realmente ter confiança naquele resultado ou não, ou ela pode tomar uma decisão mais, digamos, com uma margem de segurança maior, entendendo que aquilo não é rigorosamente uma verdade, mas sim uma percepção do que pode ser, de acordo com o cálculo, né? Então, eu acho que isso aí foi bem interessante mesmo ter esse entendimento. Maravilha, cara. É isso aí. A gente tem que ter em mente que, cara, em investimentos, a gente quase nunca está no controle das coisas, né? Então, assim, a gente tem que se dar conta que as coisas vão flutuar, muitas vezes a revelia daquilo que a gente quer, e o próprio valor justo dos investimentos, ele não é um ponto claro e nítido, né? É. Ele é uma referência que a gente tem por ali e que vai nos ajudar a navegar, e que com essas referências é possível sim ganhar muito dinheiro através dos investimentos, é possível sim tornar o seu investimento muito mais seguro do que quem não usa nada disso, mas você precisa saber que aquela referência não é uma verdade absoluta e que o mercado nem sempre vai se comportar da forma que você gostaria que ele se comportasse e que ele nem sempre vai se comportar como ele sempre se comportou até hoje. É bem isso, né? É exatamente isso aí, Marcelo. É exatamente isso. E agora eu quero te fazer uma pergunta, que talvez seja uma dúvida que as pessoas que estão assistindo tenham. A proposta desse evento, do Legacy, dessa primeira edição, tem o tema de onde investir no pós-pandemia, né? Porque a gente está considerando que, acho que todo mundo já está enxergando isso, que a gente está chegando no final aí da pandemia, pelo menos é o que a gente espera que esteja acontecendo, né? E aí eu te pergunto, Marcelo, em relação a fundos imobiliários, tá? E em relação a essa questão do identificar o fundo que está caro, que está barato, enfim, que está atraente ou não, ou está no preço justo, enfim. O que tu responderia para essa pergunta, né? Onde investir nesse momento, né? A partir de agora, no caso dos fundos imobiliários? Tá, vamos lá. A pergunta é boa e ela é uma pergunta que a gente recebe com certa recorrência, né? Claro que agora, com toda essa pandemia e com a gente eventualmente se aproximando do final dela, e agora o que eu faço, né? Onde é que eu vou investir? Bom, falando de fundos imobiliários, é importante sempre ter em mente que os imóveis, eles se comportam de forma cíclica, né? Os negócios imobiliários se comportam sempre de forma cíclica. Quer dizer o quê? A gente vai viver ciclos que a gente já viveu antes, que já aconteceram em outras partes do mundo e eles vão voltar a acontecer no futuro de novo. É sempre a mesma coisa, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, no pós-pandemia, ou pelo menos do meio da pandemia em diante, eu ouvi muita gente falando que, nossa, agora é a hora de investir em galpões logísticos, por exemplo. Por quê? Ora, foram os negócios, os imóveis que saíram de fato fortalecidos dessa pandemia. Então, pô, nada mais natural que não, vamos investir nisso aqui. Só que o que acontece? Aí
Foi uma conclusão bastante óbvia, né? Que os galpões logísticos se beneficiaram em função do e-commerce e tal. Beleza. Foi bastante óbvio, logo todo mundo viu, logo todo mundo fez algo a respeito, logo todo mundo saiu comprando cotas de fundos de galpão logístico, logo todos os fundos fizeram novas emissões e compraram ainda mais galpões logísticos, logo esses imóveis estão supervalorizados. Tanto estão supervalorizados que está vindo aí uma próxima leva de fundos imobiliários que vão não comprar galpões logísticos, mas construir galpões logísticos para alugar. Por quê? Porque construir está custando mais ou menos a metade do valor do que está custando para você comprar um galpão que já esteja pronto, já esteja alugado. Então, quer dizer, de alguma forma ou de outra, esses imóveis já estão supervalorizados. E aí eu volto a dizer, o mercado imobiliário é cíclico. Cuidado com esses modismos, cuidado com os investimentos da vez, porque antes da pandemia, o investimento da vez era shopping center. Por quê? Porque a economia estava bombando, o varejo ia dar porrada, a receita deles era super estável, super pulverizada, trocentos mil lojistas dentro de cada shopping. Maravilha! E as pessoas estavam pagando preços altíssimos por cotas de fundos de shopping center. E hoje estão fazendo igual, com fundos de galpão logístico. Só que o mercado é cíclico, isso não vai durar para sempre. Então, assim, onde investir no pós-pandemia? Uma carteira diversificada com muita, mas muita atenção ao preço que se paga pelas cotas dos fundos imobiliários. Eu adoraria estar comprando fundo de galpão logístico agora, mas eu não estou, porque eu não vejo eles num preço atrativo. Eu vejo eles caros. Eu prefiro ficar de fora. Em compensação, tem vários outros segmentos aí que estão a preços bastante atrativos. Já falei aqui como fazer para identificar, né? Se está caro ou se está barato. Você tem a faca e o queijo na mão, você sabe o caminho das pedras, faz um pouquinho de conta, você vai saber exatamente de quais segmentos eu estou falando. Tá? Então, é isso. Invista numa carteira diversificada, mas com muita atenção ao preço que se paga por cada um dos fundos que você for colocar na sua carteira. Ótimo, ótimo, muito bom, Marcelo. E agora lembrando que o nome do nosso evento, né, Marcelo, é Legacy, ou seja, é legado, não é? E aí eu te pergunto, assim, como uma mensagem final para quem está assistindo, tá? Qual é o legado, qual é a mensagem final que tu passaria para quem está nos assistindo agora, nesse momento, né? Considerando aí esse ano, que foi um ano atípico, né, para todo mundo, em escala global. Que mensagem final tu deixa para o pessoal, Marcelo? Assim, qual é o legado que você deixa aí para quem está assistindo? Bom, vamos lá. Primeiro, né, falando assim de imóveis, eu vejo que a gente tem tudo para estar entrando no que pode ser um grande boom imobiliário no Brasil, porque a gente tem uma oferta de crédito imobiliário como nunca antes se viu na história desse país, e eu não estou parafraseando aquele nosso amigo, né? Mas é algo que de fato é inédito. O volume de crédito imobiliário hoje é inédito. E isso está levando a mais pessoas procurarem imóveis. Ao procurar mais imóvel, naturalmente que os preços se elevam. Assim, as incorporadoras e os construtores vão ver que o que se produz hoje dá vazão, sai, vende, e que os preços estão em elevação, e eles vão vir com novos lançamentos. E na medida que a gente ainda vai ter muito crédito, muita abundância de crédito, isso vai continuar por um bom tempo. Eu não estou aqui só querendo ser o grande otimista da história, mas assim, a nossa taxa de juros saiu de 14%, mais recentemente, na casa dos 8, 7%, para 2%. Caiu muito. Em vários outros países, em outros lugares do mundo onde isso aconteceu, o que a gente viu logo em seguida foi um grande boom imobiliário. Então, assim, a gente está na cara do gol para isso acontecer, e os fundos imobiliários, sim, é uma forma de se investir em imóveis, talvez a mais inteligente delas, e você pode se beneficiar muito disso. Beleza.
a gente está entrando, então, num momento muito interessante para fundos imobiliários. Mas e aí? Né? O que eu vou deixar de legado aqui com essa palestra, com o que eu falei para vocês? Gente, o que é simples funciona. O que é simples é fácil de ser executado. Faça o que é simples. Invista em fundos imobiliários. Preste atenção. Não tente adivinhar qual é o fundo da vez, nem o segmento da vez. Faz uma carteirinha diversificada, que é o mais simples, é o que todo mundo diz, e funciona. E muita atenção ao preço que você paga. Como que você vai fazer isso? Eu acabei de dizer, da forma mais simples possível, porque isso funciona. Eu não estou dizendo isso porque, cara preguiçoso, né? Tá usando o que é mais simples ali, só para não precisar pensar. Não, pensei bastante, estudei muito fluxo de caixa descontado, já fiz avaliações de empresas por fluxo de caixa descontado, que é uma coisa ainda 10 mil vezes mais complexa. Conheço profundamente o modelo de Gordon. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu estudo essas metodologias, mais vontade eu tenho de usar o preço sobre o valor patrimonial e a partir dali só aplicar algum ajuste. Porque isso é fácil, isso funciona. Quanto mais simples, melhor. Se você está procurando uma forma de investir que é extremamente complexa, aí eu tenho más notícias. Provavelmente você está indo para um caminho que não é o melhor deles. Tá? Vai pelo que é fácil. O que a gente ensinou aqui é fácil. Dei toda uma volta no mundo das finanças, do mercado financeiro, aprendi de tudo, estudei um monte para chegar à conclusão de que o que é mais fácil funciona. Então, assim, está aqui, o atalho está entregue, é só fazer. Muito bom, Marcelo. Então, o simples é o que funciona. Eu acho que essa é a mensagem final, né? Que eu concordo 100%, né? Eu sempre pensei dessa forma e ao longo desses anos, né, Marcelo, que a gente está no mercado, é a conclusão que se chega, né? Então, para quem está nos assistindo, não precisa perder tempo quebrando a cabeça. A gente já quebrou a cabeça por vocês, né? Então, acho que essa mensagem é muito legal, muito boa mesmo. Infelizmente, pessoal, a gente está chegando ao final da palestra, ao final dessa transmissão, não é? Então, eu quero passar alguns recados finais aqui. O primeiro deles é que vocês fiquem atentos aí à nossa grade de programação para acompanhar as outras palestras, os outros palestrantes, tá bom? E também aproveitem para compartilhar esse evento com outras pessoas que, enfim, vocês acreditam que possam se beneficiar desses conteúdos, desses assuntos que a gente está tratando aqui no Legacy. Talvez um amigo, um familiar ou mesmo um colega de trabalho. Né? Compartilhe com eles e faça a diferença na vida de alguém. Não é? Ajude a gente aqui a transmitir esse legado de conhecimento sobre finanças e investimentos para outras pessoas. Marcelo, eu quero agradecer a tua presença aqui, tá? Obrigado aí pela sua generosidade, não é, de compartilhar conosco aí com o público que está nos assistindo esse conhecimento incrível aí sobre fundos imobiliários, né? Essa metodologia que tu apresentou para o pessoal. Então, obrigado de coração aí por estar compartilhando isso com a gente. Legal, André. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim é um prazer, eu adoro isso, né? Se eu pudesse, eu passava o dia inteiro falando com alguém sobre finanças, explicando, enfim, o que eu já aprendi, o que eu já estudei. Esse é o meu parquinho de diversões, cara. Eu adoro. Podendo, eu passo o dia fazendo isso. Maravilha. E, Marcelo, agora, para a gente terminar, onde é que o pessoal pode te encontrar? Né? O pessoal pode acompanhar o teu trabalho, se tu puder passar aí as referências da onde o pessoal pode te encontrar. Claro, vamos lá. O melhor lugar para entrar em contato comigo é através do meu Instagram. Tá? Então, é @MarceloFay. O Fay é FAYH. Enfim, lá eu posto um monte de conteúdo, análises, opiniões, algumas atualidades sobre fundos imobiliários. Seguidamente, eu estou com a caixinha de pergunta aberta. Gosto muito de interagir, gosto de receber feedbacks, perguntas, dúvidas, enfim. Cara, é a melhor forma. Quer falar comigo? Entra em contato comigo pelo Instagram ali. É mais fácil tu me encontrar lá do que tu ligar para o meu número mesmo. A rotina é tão corrida que eu acabo nem atendendo o número que eu não conheço mais. Mas o Instagram ali, eu vou responder, seja lá quem for, não precisa ser meu amigo. Chega lá, dá um oi, tem uma pergunta, manda, que eu vou responder, eu vou adorar falar. Então, assim, @MarceloFay, Fay é FAYH.
me encontra lá que eu vou estar te esperando. Beleza, obrigado, Marcelo. E chegamos ao final, então. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Pessoal, obrigado aí por estarem com a gente aí durante todos esses minutos aí, falando sobre fundos imobiliários. Então tá, muito obrigado a todos e a gente se vê numa próxima palestra. Um grande abraço.